Félix é um palhaço de circo e por conta do seu problema nas costas, todo mundo trata ele mal. O problema é que ele tem escoliose. Até aí tudo bem, porque até você pode ter escoliose e não sabe. Porém a dele é muito severa. Félix também é fascinado pela medicina e isso ajuda ele a esquecer dos problemas da vida. Quando o circo estava em Londres, uma acrobata chamada Lorelei cai do trapézio e o médico chamado Dr. Victor Frankenstein, que estava na plateia, corre para socorrê-la. Félix também vai junto. E depois do Dr. Victor analisar ela, ele diz que Lorelei quebrou o osso do pescoço e deslocou o ombro. Isso causou muita pressão nos seus pulmões. Victor diz que não pode fazer nada sem as ferramentas certas, mas Félix se recusa a desistir e salva a vida de Lorelei usando o relógio de bolso do Victor. Ele fica impressionado com os conhecimentos e habilidades do Félix e oferece ajuda para ele escapar do circo. E quando o dono do circo descobre, ele queima todos os livros de Félix e o tranca em uma jaula. Depois de internar Lorelei no hospital, Victor volta e liberta Félix. O dono do circo e seus homens perseguem ele, mas conseguem escapar. Victor acaba levando Félix para seu laboratório na cidade, examina as costas dele e decide drenar o pus, e coloca um dispositivo para corrigir a postura. Félix consegue ficar de pé pela primeira vez na vida, e antes de descer para o laboratório dele no porão, Victor fala pro Félix se limpar e assumir a identidade do seu colega desaparecido, chamado Igor, caso alguém pergunte quem ele é. Na manhã seguinte, o inspetor Turpin e seu colega Alistair investigam um roubo que aconteceu no circo. Acontece que alguém roubou uma leoa e tirou a vida de um funcionário do circo. Ele encontrou alguns desenhos do Félix em uma bolsa com uma pata da leoa que o Dr. Victor deixou cair sem querer. Então, o inspetor Turpin transformou os desenhos em cartazes de procurado. Nos últimos meses, um homem misterioso parecido com Victor tem comprado e roubado partes de animais por toda Londres. Turpin acredita que Victor está aprontando algo meio demoníaco. Mais tarde, Igor encontra o hospital onde Lorelei foi levada e paga para uma empregada cuidar muito bem dela. Enquanto volta para a casa do Victor, ele vê os cartazes de procurados e entra em pânico. Quando Victor volta da faculdade, ele diz que as autoridades estão procurando um palhaço corcunda, não um novo Igor. Victor conta pro Igor o seu mais novo trabalho. O doutor quer a imortalidade. Ele mostra seu último experimento pro Igor. São os olhos de um homem que se foi há meses atrás. Ao preservar os olhos em um líquido condutor e conectá-los a fios elétricos, ele pode reanimá-los ligando o interruptor. Depois de examinar o experimento, Igor corrige um erro, e isso impressiona ainda mais o Victor. Eles começam a reanimar diferentes órgãos, como pulmões, coração e vários outros. Várias semanas passam e Lorelei encontra um homem e parece que eles estão juntos. Depois que Igor reanima um par de pulmões, Victor o leva para um evento da alta sociedade. Victor fica bêbado e se diverte com seus amigos. E Igor encontra Lorelei na reunião. No começo, ela não o reconhece, mas cumprimenta ele mesmo assim. Acontece que agora ela se disfarça como amante de um barão. Victor interrompe o reencontro deles e se comporta mal com Lorelei. E no final da noite, Victor fala para Igor não ficar muito próximo dela, pois ela pode ser uma distração. Logo depois, Victor leva Igor para seu laboratório no porão e mostra para ele o Gordon, um cadáver de um chimpanzé horrível de feio, feito com partes de outros animais roubados ou comprados em zoológico. Graças às inovações do Igor, Victor acredita que agora pode reanimar Gordon com eletricidade. Igor fica muito em choque quando Victor consegue trazer Gordon de volta à vida. No dia seguinte, Victor apresenta Gordon à faculdade dele. Poucas pessoas comparecem à palestra e Lorelei também vem. Victor não consegue ressuscitar Gordon de primeira e Finnegan fica zoando ele por conta disso. Victor fica frustrado e bate nos equipamentos. Isso faz as máquinas atingirem Gordon novamente e revive ele. Gordon fica fora de controle e acaba fugindo da sala de aula. Igor persegue ele pelo prédio e consegue encurralar Gordon em uma escada, mas os dois acabam pendurados no corrimão. Victor os encontra e puxa eles. Então Igor pede desesperado para ele esmagar a cabeça de Gordon e terminar com a sua segunda vida. Igor fica preocupado com os experimentos do Victor e fala para Igor não esquecer tudo que ele fez por ele. Victor ganha o apoio do colega rico Finnegan e ele encomenda uma ressurreição humana. Mais tarde, o inspetor Turpin chega na faculdade para inspecionar os danos que o Gordon causou. Então ele visitou a casa do doutor com seu parceiro e confrontou o Victor por seu experimento. Ele também diz que quer fazer uma busca na casa, mas Victor lhe diz que só vai deixar com uma ordem judicial. Turpin e Victor então discutem sobre Deus e religião. Victor despreza a crença de Turpin. Então ele o chama de filho do diabo. No dia seguinte, Igor encontra Lorelei para passear. Eles conversam e ela fala pro Igor fazer Victor parar de mexer com essas coisas. Quando ele volta para casa, ela conhece o Sr. Frankenstein, o pai de Victor.
Imagina ter o Frankenstein como teu pai. Ele veio informar ao filho que ele foi expulso da faculdade. Igor escuta ele dizer ao Victor que agora ele arruinou a sua vida, igual fez com o falecido irmão dele, chamado Henry, que perdeu a vida numa tempestade por culpa dele. Victor fica muito triste e Igor decide não falar sobre suas preocupações com o Victor agora. Em vez disso, ele tenta animar Victor e decide que o nome da criatura será Prometheus. Para criar um corpo que consiga aguentar as cargas elétricas, eles precisam construir um humano com 2 corações e 2 pulmões. Uma noite, Igor vai ao baile com Lorelai. Eles se divertem muito e ela o leva pra cima pra ter alguma privacidade e acabam passando a noite juntos, supimpando. Pimba! Enquanto isso, a raiva de Turpin pelo Victor só cresce. Quando Igor volta da festa, ele vê Turpin e uma gangue de policiais tentando arrombar a porta da frente da casa do Victor. Igor entra de fininho pelos fundos e conta pro Victor que eles precisam fugir. Victor manda buscar uma das carruagens do Finnegan, mas quer destruir suas máquinas antes de ir. Só que o inspetor Turpin entra por trás de Igor. Oxi. E ameaça disparar contra os 2 homens, mas Victor o joga em uma das suas máquinas e Turpin grita de agonia quando sua mãe é presa em uma engrenagem pesada. Victor e Igor fogem através de um túnel subterrâneo e entram no carro do Finnegan. Turpin sai da casa de Victor sem uma mão e um olho, mas conseguem ver o brasão da família Finnegan no carro. Finnegan não parece se importar que Victor e Igor estejam procurados pela polícia e os envia para o castelo da família dele na Escócia. Agora, Igor se recusa a ir e Victor vai embora. Depois de um tempo, os homens do Finnegan tentam sumir com o Igor, mas ele foge e decide ir para a Escócia para parar o experimento de Victor, e Lorelai insiste em viajar com ele. Quando Igor e Lorelai chegam ao castelo de Finnegan, eles encontram um exército de guardas. Lorelai distrai eles e Igor passa desapercebido. Quando Lorelai tenta sair, o inspetor Turpin aparece do nada. Descobrimos que ele não tinha um mandado para fazer uma busca na casa de Victor, então foi demitido. Mesmo assim, ele ainda está determinado em parar o trabalho mal de Victor. Dentro do castelo, Victor e Finnegan se preparam para a ressurreição de Prometeu. Uma tempestade elétrica surge e eles prendem o corpo numa jaula ligada aos fios elétricos. Quando Igor tenta parar Victor, ele simplesmente o ignora. Turpin também consegue se infiltrar no castelo e vê um relâmpago atingir o corpo. A criatura respira aos poucos. Finnegan e Victor se alegram, mas quando mais relâmpagos atingem a torre, a máquina explode e Finnegan não sobrevive. Turpin se prepara para acabar com Victor, mas eles param tudo quando percebem que a jaula de Prometheus está vazia. De repente, Victor, Turpin e Igor veem Prometheus parado do lado da torre. Victor corre até ele enquanto Turpin ameaça disparar. A criatura se move lentamente, mas não obedece às ordens de Victor. Vendo isso, ele percebe o seu maior erro: ele não criou vida. Então, Turpin dispara em Prometheus. A criatura se move lentamente, mas não obedece às ordens de Victor. Quando Turpin continua disparando em Prometheus, ele é atacado brutalmente. Igor entra na luta e espeta um prego gigante no coração de Prometheus. A criatura cai, mas Victor lembra a Igor que Prometheus tem 2 corações. Ele volta à vida rugindo, mas Igor espeta seu segundo coração e acaba desmaiando depois disso. No dia seguinte, Igor acorda com Lorelai ao seu lado e uma carta de Victor. Na carta, Victor pede desculpas por ter sido cruel e diz que Igor é a sua melhor criação. Lorelai e Igor se abraçam e Victor parte em uma nova aventura em algum lugar da Escócia. Calma, o resumo não acabou, hein? O vídeo... Calma, hein? Merda. Calma, hein? O melhor... bosta. Eu tô errando tudo. Calma, hein? A melhor parte do vídeo não acabou... O que eu tô falando? Eu tô doido hoje. Calma, a melhor parte do vídeo, na verdade, vem agora. Esse Michael fica então o melhor de todos, mano. Quando o circo estava em Londres, uma acrobata... Ele diz que Lorelai quebrou o osso. Desgrama, o que tá acontecendo aqui? E depois do Victor... E depois... Ô, desgraça, eu não consigo falar, porra. E depois do Dr. Victor analisar... Ô, merda, mano, o que tá acontecendo? E depois do Dr. Victor analisar... Não é possível. Seu colega Alistar... Alistar? É Alistar. Alistar. Mais tarde, o inspetor Turpin chega na faculdade para inspecionar os danos que o Gordon causou com os danos. Mas quando mais relões... relões...